Paz e bem, meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Estamos neste domingo, dia 11 de julho, 15º domingo do tempo comum. Mostrai-nos, Senhor, a tua misericórdia. Salmo 84. O evangelho deste domingo é o de São Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. Ele chamou os 12 e começou a enviá-los a dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus pede aos seus discípulos que sejam a continuação da missão do próprio Jesus, o profeta do Pai, no mundo. Eles deveriam partir 2 a 2, porque conforme Deuteronômio ensina, o testemunho para ser válido precisa ser dado por 2 pessoas adultas. Não deviam levar basicamente nada, somente uma túnica, um cajado, a sandália, e deveriam então anunciar a conversão e curar os espíritos impuros que estavam sobre as pessoas. Precisamos compreender o que Jesus pede aos seus discípulos. Primeiro, ele dá aos discípulos a mesma autoridade que ele recebeu do Pai. Uma autoridade que não é sobre a pessoa, mas sobre tudo aquilo que destrói a vida do ser humano, o poder de expulsar os espíritos impuros. Vai contra a vida do ser humano, contra o projeto de vida de Deus, e Jesus confere esse mesmo poder aos discípulos. Não é um poder de dominar, um poder de impor, mas um poder de libertar, um poder de restaurar a vida das pessoas. E depois Jesus pede que cure os doentes. Jesus é o grande taumaturgo, é aquele que cura o ser humano. E com sua morte e ressurreição, ele curou a maior doença do ser humano, que é o pecado. O seu sangue derramado na cruz é cura para nós, para o nosso pecado, é sinal de salvação para todos nós. E ele pede que os discípulos continuem essa missão. Nós podemos, através do evangelho de hoje, compreender muito o que o Santo Padre, o Papa Francisco, tem pedido: que a gente seja uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja profética. Como nós podemos ver na primeira leitura de hoje, o profeta Amós, pregando no templo, no santuário do rei, ele diz que não está pregando aquilo que o rei pede, mas ele coloca-se como alguém que vai em nome de Deus. O profeta é aquele que vai em nome de Deus. E a missão é curar as pessoas, libertar as pessoas, lutar contra tudo aquilo que é contra a vida do ser humano. Jesus salienta aos seus discípulos que poderão encontrar muitos desafios, mas não devem desistir diante dos desafios. Se não forem recebidos, que sacudam a poeira dos seus pés e sigam em frente, para que mais e mais pessoas possam conhecer o amor de Jesus Cristo. Esse amor que nós ouvimos também na segunda leitura de hoje, que São Paulo dizendo à comunidade dos Efésios que este Deus
que enviou Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus. E Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. É este amor que Jesus pede aos seus discípulos que saiam e vá anunciar. E o Evangelho diz que eles tiveram sucesso, entre aspas, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. E o reino de Deus ia acontecendo, o reino de Deus ia se expandindo e mais pessoas iam sentindo-se abençoadas por esse Deus que nos abençoou com toda a bênção espiritual dos céus. Essa é a missão da nossa igreja, ser profética, como o profeta Amós o foi. Ser uma igreja missionária, como Jesus foi. Jesus, podemos dizer, tinha ojeriza, lugar fechados, a mofo, mas ele se colocava nas poeiras das estradas da vida do ser humano e sacudia também as poeiras que estavam sobre a religião, que estavam sobre aqueles que dominavam no tempo dele. E por isso a nossa igreja é por natureza missionária. Não tem como a gente ser cristão se a gente não for missionário. E o que a gente deve fazer nessa missão? Anunciar o reino de Deus, o reino da vida, o reino da justiça, o reino da liberdade, o reino do amor, o reino da conversão. Jesus pede a conversão, mudança de pensamento, mudança de atitude. Ser uma igreja missionária, como Jesus foi. Jesus, podemos dizer, tinha ojeriza, lugar fechados, a mofo, mas ele se colocava nas poeiras das estradas da vida do ser humano e sacudia também as poeiras que estavam sobre a religião, que estavam sobre aqueles que dominavam no tempo dele. E por isso a nossa igreja é por natureza missionária. Não tem como a gente ser cristão se a gente não for missionário. E o que a gente deve fazer nessa missão? Anunciar o reino de Deus, o reino da vida, o reino da justiça, o reino da liberdade, o reino do amor, o reino da conversão. Jesus pede a conversão, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança no modo de agir, mas fundamentado tanto a profecia como a missão no próprio Jesus Cristo. Nunca podemos esquecer isso. Nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos esse Jesus Cristo que, segundo o propósito dele, conforme diz São Paulo, opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade. No mundo em que se prega tanta violência, de um modo especial no Brasil, em que os direitos humanos básicos da vida de cada cidadão muitas vezes é desrespeitado. Nós precisamos ser uma igreja profética, missionária, sustentada por Jesus Cristo, que é o profeta de Deus. Que neste domingo, meus amados irmãos e irmãs, a gente possa pensar nesse evangelho, nessa liturgia, e que a gente possa meditar o Salmo 84 dessa liturgia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Um bom domingo para você e para sua família, e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.